Você está ouvindo ao Laços Podcast. Olá, sejam todos bem-vindos ao Laços número 15. Aqui é o Wendy Bittar. E eu sou Marina Arinelli e é aqui no Laços que vamos falar tudo sobre o seu animal. Finalmente estamos estreando 2017. Esse ano a gente já criou uma programação de episódios que vai trazer muita informação legal para vocês. Pois é, Wendy. Agora em 2017 o Laços vai começar a ser quinzenal e todos os episódios vão sair às quartas-feiras, bem fresquinho, com um assunto sempre novo para vocês. Uhul! E hoje, para nossa estreia, trouxemos uma convidada muito especial. Afinal, a gente quer começar um ano com tudo. Fernanda Canova, seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Canova, eu sou zootecnista e trabalho com alimentação natural para cães e gatos na região de Sorocaba e São Paulo. Ah, que legal. Legal, mas antes de iniciar nosso bate-papo aqui, a gente vai para os recadinhos da semana. Completamos 2016 meio que aos trancos e barrancos, né, Wendy? Mas 2017 promete. Ah, promete sim. 2016 foi um ano muito bom pra muita gente também. Muito neném lindo, maravilhoso, saudável nasceu. Teve muita coisa boa também. Mas 2017 a gente espera sim que seja melhor, assim como sempre a gente quer que seja melhor. Isso aí. E se você quer acompanhar mais o Laços, curta a nossa página no Facebook, www.facebook.com/laçosvet. Recomende nosso podcast no iTunes e no SoundCloud. E nos ajude a divulgar ainda mais o Laços, para que a gente cresça em 2017. É isso aí. Além disso, fica também nosso convite para você apadrinhar o Laços a partir de R$1, extra. A partir de R$1 por mês você ajuda a fazer o Laços crescer. Basta ir no padrim.com.br/laçospodcast e fazer sua doação mensal. Pois é. E eu queria agradecer já a Fernanda Siqueira e o Luiz Henrique Caravelho Filho, que contribuem com o Laços mensalmente. Isso nos ajuda muito a manter o nosso projeto. O nosso muito obrigada. Muito obrigada! E... Fernanda, antes da gente começar a te bombardear de perguntas, conta pra gente sua relação com os animais, sua especialidade, como que você chegou nisso. Eu fiz a graduação em Minas Gerais, em zootecnia. Eu comecei a graduação em 2008 e na Federal de Lavras, em Minas Gerais. Então, mas desde antes, eu sempre quis cursar zootecnia. Eu conheci a zootecnia pela minha irmã, que antes mesmo, ela é 4 anos mais velha, antes ela já tinha esse interesse pelos animais, mas não se encaixava muito na veterinária, talvez por dó, receio, enfim. E eu fui por esse lado também, que eu sempre tive um receio de não saber administrar quão amplo era a veterinária e tinha medo de certas áreas da veterinária. Então eu me encontrei na zootecnia, que trata dos animais, mas de uma forma bem diferente, mais focado na alimentação, alimentos e alimentação, ambiência, genética, enfim. E aí eu fui para Minas Gerais, quando eu passei no vestibular em 2008, comecei a graduação. Depois eu fiz a pós-graduação, o mestrado em alimentos e alimentação para monogástricos. Aí sim abrangia os animais monogástricos, cães, gatos, suínos e aves. Mais especificamente os alimentos e a alimentação, quais benefícios, malefícios, enfim, os nutrientes trazem para os animais, como melhorar a performance, como dar longevidade, como em amplos aspectos, como os nutrientes em si agiam no metabolismo e fisiologia dos animais. Só que nesse meio tempo eu
vi que eu estava indo para uma direção que não era bem o que eu gostaria de ir, que era acadêmica, que o mestrado orienta naturalmente para essa área, mas eu conheci pessoas que me influenciaram e despertaram em mim esse ramo empreendedor, de empresas, enfim. Um deles foi um professor de suinocultura, o Vinícius, e o outro foi o Guilherme, meu namorado, que desde muitos anos tinha essa veia empreendedora. Então, numa viagem de volta para Lavras, eu estava em Piracicaba, na rodoviária. Eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida não é isso. E aí, na rodoviária, eu liguei para minha mãe e falei, viu, vou voltar porque não é isso que eu quero. E o que você quer? Eu falei, não sei o que eu quero, eu vou voltar. E eu voltei. E aí eu conheci a Silvia, por uma professora minha, a Flávia, que me orientava em nutrição de cães e gatos, a Flávia Saad. Ela falou, procura a Silvia Angélico, que ela vai te direcionar no que fazer. Com o conhecimento que você já tem, talvez seja interessante. E aí eu procurei ela e fiz os vários cursos, enfim. E aí descobri essa parte, juntei a minha experiência acadêmica com a empresa. Então, consegui conciliar e comecei a empresa a partir disso, nessa base que eu tinha de conhecimento acadêmico. E depois foi fluindo. Eu conheci vários veterinários engajados nessa área de alimentação natural, que me deram um super apoio. Um deles é daqui de Sorocaba, o Sérgio, acupunturista. Ele é o maior apoiador. E depois disso foi natural. O pessoal começou a conhecer e ia me procurar, e agora eu atendo em alguns hospitais e clínicas particulares voltado para essa área de nutrição e alimentação natural. Puxa, que legal. Tentei resumir. Foi um caminho longo, mas chegou num ponto gostoso de se trabalhar, né? Então, me descobri. E essa parte de alimentação natural, a gente vê que está crescendo bastante, né? Assim, eu como veterinária, eu vejo que os clientes cada vez mais se interessam em partir para uma coisa mais natural. Assim, tem uns que vão por conta de transgênico, tem outros que vão, às vezes, por conta de problema de pele, que pede uma linha, né, um pouco mais natural, que você consiga ter um pouco mais de controle dos nutrientes. Uhum. E assim, a gente vê que está crescendo pra caramba isso, né? Cada dia mais esse interesse em nutrir bem, né? E alimentar bem os pets, né? Isso. O pessoal começou a ver, na verdade, porque começou esse boom pelos humanos mesmo, porque antes não tinha essa pegada fitness que tem agora. E o pessoal começou por que não, né? Lógico que já tinha no Brasil a alimentação natural, mas era muito tímido, muito ali, aqui só. Discreto. E aí o pessoal começou, por que não? Se eu me cuido tanto e se eu me alimento tão bem, por que não? Vou pesquisar mais. Aí o pessoal começou a pesquisar e muitas empresas, graças a Deus, foram abertas para tentar desmistificar. Muita gente ainda não conhece, não sabe nem do que se trata. É porque é muito inseguro, né? De trocar, né? Um negócio que uma empresa grande, sei lá, essas empresas grandes de marcas de ração, elas, imagina que eles vão, que a pessoa, uma pessoa, um profissional vai conseguir equilibrar tanto quanto uma empresa que tem vários profissionais trabalhando em cima daquela ração. Muito antes pelo contrário, né? Uhum. Muito antes pelo contrário. É uma pessoa que vai estar ali especificamente planejando a alimentação daquele animal específico, que tem um problema renal, um problema de pele, como a Marina falou. É uma coisa muito mais pessoal, assim, né? Vamos dizer, né? É bem individual. Isso, muito mais individual, muito legal mesmo. Sabe o que eu queria te perguntar, Fernanda? Que é assim, eu vejo crescendo, como eu falei, essa parte de alimentação natural, vejo que as pessoas têm interesse, mas uma coisa que, assim, eu já tive cliente que quis passar para alimentação natural e ele simplesmente, começou a dar comida, sei lá, era uma gata, até na época, ela dava só parte de musculatura e filé de peixe pra gata. E eu sei que isso é bem errado de se fazer, né? Porque você não balanceia direito os nutrientes, tudo. Então eu vejo isso como um desafio, né? Pro cliente mesmo, dele fazer essa transição e fazer essa nutrição certa, porque é difícil, não é? Balancear, você tem que ter bastante conhecimento, né? Então, é um problema o pessoal não se informar antes de
preparar um alimento desse tipo para o animal, porque a gente tem que conhecer a fundo todos os nutrientes e o que eles vão causar nos animais e o porquê você vai incluir ou não incluir tal alimento. Então, e fora os suplementos que tem que ter, o pessoal acha que é fácil, é só colocar algumas carnes e legumes, enfim, e não suplementa, esse é um entrave que a alimentação natural tem. Alguns veterinários não são adeptos por isso, porque eles falam é um risco para o animal. E realmente, quando não é bem direcionado, o pessoal não procura ajuda de um profissional, pode ser sim um risco para o animal. Eu já vi casos de anemia quase irreversível e outros problemas que o proprietário simplesmente dava alguns alimentos, mas não se importou em procurar ajuda e dava por conta própria, ou pesquisou em algum site não idôneo, porque alguns sites são muito bons para alimentação para saudáveis. O pessoal também não diferencia muito isso de um animal saudável de um não saudável. O não saudável pode ser um comecinho de uma alergia, um problema, uma ureia, uma creatinina discretamente elevados, enfim. O pessoal já não leva isso em consideração, parte para alimentação de saudáveis, que pode ser bem instruída somente pela internet, mas aí já começam os problemas, porque ele já tinha uma tendência, você exacerba essa tendência só de colocar os alimentos errados. Então, esse é um problema gravíssimo, de a pessoa não procurar instrução. Às vezes a pessoa até tem boa vontade de colocar, eu vou colocar aqui uma cenourinha, vou colocar um negócio, comprar produtos de qualidade e tal, mas a gente vai sempre se basear pela nossa noção de alimentação, que é bom para humanos, né? E é outra coisa, é outro ser, é outro tipo de animal ali, né? Então, por isso totalmente. Precisa realmente de um profissional competente e interessado também, né? Isso. A tratar. Algumas pessoas me perguntam, mas por que você não faz uma marmita, então, para humanos? Porque vê pronto, depois tudo faz. Não tem nada a ver, a fisiologia é completamente diferente. E isso inclui raças e idades e, nossa, tem muita coisa a ser levada em consideração para os cães e para os gatos. E vale lembrar que também é diferente, né, para cão e para gato, né, também. Totalmente diferente. O gato é estritamente carnívoro e, igual você falou, não pode colocar só parte de musculatura, enfim. A predominância, por exemplo, de uma proteína para gatos é o coração bovino, que vai sempre em todas as refeições. Os gatos têm um entrave que você tem que começar desde pequenininho. A ração industrializada, ela vicia um pouco os gatos por vários palatabilizantes e conservantes que são colocados. É impressionante como vicia. Então, se não começa desde filhotinho, é mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. E também, para gato, ele, como o hábito dele é comer pouquinho, várias vezes ao dia, você não conseguiria deixar o alimento lá disponível para ele, né? Estragaria. Você deixar ao longo do dia. Então, tem um entravezinho aí dos gatos por isso. Então, tem que começar desde pequenininho. Mas horários, assim, teria que estabelecer horários. Isso. Pra ele entender que ele tem aquela comida ali aquela hora, ele tem que comer, porque depois vai ser tirada, né? O pessoal então tem que produzir, além da alimentação natural, uma rotina, senão não funciona. Muito legal, eu já ouvi vários relatos já da pessoa que me recomendou, né, a Fernanda aqui de Sorocaba que te recomendou, de cachorros, por exemplo, com problema renal, que é impressionante como recupera bem com a alimentação, né, natural. Tem algum outro problema que tenha esse sucesso além do problema renal com a alimentação natural? Por exemplo, uma alergia ou alguma coisa assim, que você vê que, nossa, é impressionante como parece que tira com a mão, assim. A grande maioria dos meus pacientes hoje são renais. Alguns alérgicos a gente tem mais sucesso do que outros, porque a alergia pode ser provocada por muitos outros motivos, desde o alimento até um ácaro, uma poeira, um produto de limpeza, pólen, enfim, tem muita coisa que está envolvida na alergia. Então é mais difícil, mas melhora muito porque a gente aumenta muito a imunidade do animal. Então ele consegue aí passar por isso, às vezes não 100%, mas diminuindo antibióticos e banhos. Essa melhora é visível. Eu tive um caso de muito sucesso
processo de câncer. Câncer Olha, de que pele, um pitbull. Ele começou ano passado, 1 ano e 3 meses atrás. Ele estava bem avançado no câncer de pele, estava com quimioterapia, a gente começou com alimentação natural. Ele ficou 1 ano e 3 meses sem nada. O pessoal acha que nossa, mas câncer, mas é tão simples, é fisiológico, porque você não nutre a célula cancerígena. Você não oferece glicose para ela, por exemplo. Então ela não se prolifera. Entendi. Ele manteve essa saúde excelente 1 ano e 3 meses, agora que voltou um câncer no pulmão, enfim, já está alastrando novamente, a gente mudou a alimentação natural dele para imunidade, mas a grande maioria é renal. E obesidade é muito visível, assim, em 2, 3 meses, consegue diminuir. O pessoal não leva a sério e acha que não é doença também, a obesidade hoje é um problema muito grande. Quase 100% dos meus clientes começaram obesos, me procuraram por outros motivos, mas eram obesos. Então a gente consegue também rapidamente diminuir a obesidade com alimentação natural. Não, muito legal. E acho que para cachorros, assim, acrescentando um pouco mais, principalmente cachorros convalescentes, né? Que nem esse caso do pitbull que você falou que tava com câncer, tudo, passa por químio, por várias coisas, a imunidade acaba caindo, ou assim, ou outra doença que esteja cometendo. Muitas vezes a gente até, assim, como veterinário, fala, procura uma comida mesmo pra tentar, assim, primeiro porque o cachorro gosta mais, né? E segundo porque acaba conseguindo nutrir de uma maneira melhor, né, pra esses animais convalescentes, né, seja de qualquer doença, né, uma virose ou um câncer mesmo, ou um problema, esses animais idosos que tem mais problema, cardiopatia, renal, como você falou, né? Porque é bem pontual a alimentação, então a gente consegue ir a fundo no problema. Alguns vêm com, às vezes não com muitos problemas de saúde, mas com apetite muito caprichoso e já não aceitam mais a ração, principalmente os idosos. Aí não aceitam a ração, tem que começar uma alimentação natural, porque aí são os casos extremos, o pessoal procura já porque não come mais. Então, em último caso, procura esse como alternativa, né? Alimentação natural como alternativa. Então, a gente tem que driblar esse apetite caprichoso para conseguir pegar a doença, ou que seja o renal, uma virose, como eu já tive um caso de um idoso que teve uma virose uma vez, e ele não comia nada e estava muito debilitado, enfim. A gente precisou driblar isso, porque o proprietário vai deixando, e aí para recuperar depois é mais difícil, mas dá para recuperar por isso, por ser uma alimentação bem pontual no problema que o animal tem. Eu acho que seria mais interessante não esperar chegar nesse ponto, né? Isso, porque, assim, com certeza. O cachorro e o gato, normalmente, assim, o proprietário acaba percebendo que não tem algo bem porque ele para de comer, né? Porque diminui o apetite. Isso é uma das principais queixas, né? E não deixar assim, agora tá 5 dias sem comer, 6 dias sem comer, 7 dias sem comer, porque quanto mais tempo passa, pior fica pra você reintroduzir alimento, mesmo que seja natural, né? Mesmo que seja gostoso, né? O alimento pro cachorro, pro gato. É muito difícil, porque a gente coloca uma variedade muito grande de alimentos, mas o animal não está acostumado. Então, tem que começar, às vezes, com um tipo de alimentação pastosa, líquida, para ele recuperar o apetite, para ele recuperar essa vontade de comer, e aí sim começar a comer, mas aí ele estranha, porque tem legumes, tem raízes, arroz, enfim, aí ele não come por isso, então é uma dificuldade, o pessoal deixa chegar ao extremo para depois tomar uma atitude, por não conhecer também. O pessoal às vezes não é instruído ou não procura informação, que tem muito na internet. Por comodismo, a ração é um comodismo muito fácil, é só abrir e oferecer, mas é o que eu falo pro pessoal que me procura. Se é um alimento que dura ali, fechado na prateleira, sei lá, 30, 60, 90 dias, não deve ser bom, né? Então... Alguma coisa tá errada. Alguma coisa não tá certo nisso. Geralmente, nessa alimentação que você faz, você falou de legumes, de raízes, né, o arroz, é sempre necessário suplementar. Claro que cada caso é um caso, o caso do alérgico, do renal, o cachorro já saudável, o obeso e tal, vai variando, a gente entendeu. Mas sempre tem que colocar algum tipo de suplemento, algum pozinho ali para ajudar na alimentação, ou não, só realmente legumes, verduras e tal já resolve? Então, nos saudáveis, a gente coloca
sempre o cálcio, esse sempre tem que ter, ou manipulado, ou a casca de ovo seca, triturada, tem a quantidade certa por peso, esse sempre tem que ter. Agora os outros suplementos aí depende do que o animal tem, esse é o mínimo, o saudável. Aí pro saudável a gente, por exemplo, indicaria um iogurte ou kefir como prebiótico, ômega 3 aí para pelagem, imunidade, o ômega 6 e 9, que daí são óleos mais fáceis de encontrar, que é o azeite, óleo de linhaça ou de borragem, enfim, tem vários suplementos que são também naturais, que não precisa mandar aviar fórmulas e nada disso, você só com o que você tem em mãos você consegue suplementar. Aí nos casos extremos, quando falta nutrientes ou quando o animal está debilitado ou quando tem alguma deficiência ou alteração mineral, aí sim a gente inclui alguma fórmula aviada específica, né? Aí sim tem que ser específico para esse animal. E alguns a gente tem algum padrão sempre de fórmulas, mas dependendo do animal ele não tolera aquela fórmula também, então é bem, bem individual mesmo. Tem que ver o que o animal tolera ou não tolera, e mesmo nesses alimentos que são para os saudáveis, que seriam suplementação natural de iogurte, kefir, óleos, enfim, eles também às vezes não gostam. Então é válido você mandar aviar uma fórmula de um ômega 3, de algum outro óleo para suplementar, para sempre ele estar com a imunidade em dia, sempre, porque a variação de alimentos é muitíssimo grande. A gente coloca 5, 6, 7 tipos de legumes, 2, 3 tipos de proteína, e os carboidratos depende do animal, o tipo de carboidrato que vai ser incluído, mas é sempre bom suplementar por isso. É como se fosse com os humanos. Você, ao longo do dia, se você consome vários alimentos sem saber que eles estão trazendo benefícios, por exemplo, o kefir é muito válido hoje em dia, o pessoal conhece muito, a espirulina também, um suplemento excelente. Então a gente consome esse tipo de alimentos sem saber que são suplementos. Aí para os cães a mesma coisa, a gente pede para dar algumas vezes na semana, também não é todo dia. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, enfim. É uma introdução, não é nada radical, é bem sutil essa suplementação. Só quando muito necessário, que o animal tem algum problema muito sério, aí a gente introduz fórmulas e comprimidos e pozinhos, enfim, para melhorar. Entendi. Deixa eu tirar uma dúvida com você, 2 dúvidas, na verdade. Uma, quando a pessoa tem o hábito, por exemplo, vamos pensar num cão saudável, porque lógico que quando tá doente a gente acaba pegando, porque o cachorro diminui o apetite e tudo, então procura alimentação natural por conta disso. E aí a mudança é sempre de uma para outra de forma rápida, né? Assim, você para de dar ração, começa a dar a alimentação natural. Se eu optei, ou se algum proprietário opta por trocar a ração por uma comida natural, você acha que a troca tem que ser gradativa ou posso parar uma e começar outra, tudo bem? Essa é uma dúvida. Se ele é saudável e você conheceu a alimentação e quer introduzir, sempre gradativo, porque a flora, a microbiota intestinal não está acostumada com aquilo. E a digestão da alimentação natural é em um local e a da ração é em outro. Então você passar a migrar para essa digestão, porque o estômago, por exemplo, quando é dado ração, não é muito utilizado, ele passa quase que direto pelo estômago e tem que ser feita a digestão, a absorção, tudo já no intestino delgado. E a alimentação natural não, ela tem que ser digerida completamente no estômago antes de ir para o intestino delgado. Então, para ter essa transição, formação de novos citioativos e melhor absorção, sempre gradativo, começando com 25% de alimentação natural e chegando no 7º dia a 100%. Não precisa ser exatamente 25%, 50% e 75%, é um pouquinho, 2 dias, mais um pouquinho, 3, 4 dias e depois quase que totalmente alimentação natural. Tirando esses casos extremos, quando o animal não come, mas sempre fazendo isso. Eu já tive casos do proprietário não ter paciência, introduzir de uma vez a alimentação natural, e aí o animal ter diarreia 1 ou 2 dias, vomitar no primeiro dia, porque é um alimento, se o animal está saudável, é um alimento novo, cheiroso, enfim, apetitoso, ele come de uma vez e regurgita, ou come e não cai bem, e algumas horas depois ele vomita, e no primeiro, segundo dia
diarreia. Depois estabiliza e fica tudo certo, mas não precisa passar por isso, é um estresse a mais, um estresse oxidativo, enfim, que o organismo não precisa passar por isso. Então, se faz a introdução gradativa, não tem nenhum problema. Eu opto sempre por essa opção. Ah, legal. E uma outra dúvida é assim, que aí entra muito, eu vou ter que ter tempo pra cozinhar pro meu cachorro, né? E às vezes as pessoas acabam fugindo um pouco disso por conta de tempo, que hoje em dia, como você falou, a ração ela é muito mais prática, né? Por comodidade. Eu vou lá, encho o pote, saio fora o dia inteiro e não pensar nisso. Mas dá pra fazer, na sua opinião, você acha que é melhor sempre fresco ou dá pra fazer e congelar e ir oferecendo aos poucos? O quanto se perde de nutriente congelando? Não, sempre perde um pouquinho, porque você tem que daí congelar, depois descongelar. Aí sempre aquecer na panela, enfim, não usar o micro-ondas para não perder ainda mais. Então 10 a 15%, dependendo do alimento, 20 a 30% se perde de nutrientes aí. Mas super viável congelar até 30 dias. Você preparar e deixar pronto para um mês, é ok. Mais que isso já começa a perder muito mais. Para você deixar, por exemplo, 60 dias, eu não indicaria. Então, 30 dias, porque você pode tirar o almoço e o jantar, né? Sempre deixar ele descongelar naturalmente na geladeira e aquecer numa panela, perde pouco. Então, compensa você fazer e deixar pronto. Fica mais prático, mais rápido, porque você pega só um dia, 2 talvez, e faz tudo. E aí você substitui essa praticidade da ração pela... Aí não tem desculpa. Aí não tem desculpa. Aí é só esquentar um pouquinho no horário que o animal está acostumado. É igualzinho como se fosse a ração. Coloca na tigelinha lá e pronto. Só que ao invés de ficar num saco no armário, fica no freezer. Facilita. E os suplementos daí você acha que põe na hora. O mais fresco melhor. Esse óleo, seja o azeite, o ômega 3, o que tiver que suplementar. Isso. O cálcio tolera muito bem o congelamento e o óleo de coco também. O congelamento e o aquecimento. Aí sim os outros óleos, o iogurte, tudo na hora. Eles perdem muito nutriente quando congelados ou completamente. O azeite perde completamente os fatores nutricionais. Então põe um pouquinho na hora, porque não é todo dia, não precisa ser todo dia, nem todas as refeições. O que mais tiver que ser suplementado, aí sempre na hora. Mas se não precisar, o cálcio e o óleo de coco, por exemplo, eles ficam super bem congelados. Você tinha falado agora há pouco de animais convalescentes e tal, e fazer essa adaptação, e você comentou que às vezes muita gente chega a você com o animal já não tá nem mais se alimentando, né? Eu li esses dias, por um problema que eu tô tendo aqui em casa com o meu cachorro, eu li esses dias que às vezes é natural o cachorro ficar um tempo sem comer, só que eu não achei quanto tempo seria o ok, porque às vezes o animal é inteligente, ele busca ele não aceitar comida por um tempo pra desintoxicar alguma coisa, enfim, fazer uma limpeza, vamos dizer. Ele faz isso de propósito e depois ele volta a comer naturalmente. Quanto será esse tempo, né? Tanto a Marina pode me responder, quanto você. Quanto seria esse tempo que é aceitável? É 1 dia, 2 dias e depois não? Daí agora já ficou sério o negócio, ele vai ter que comer alguma coisa. Como que é? No caso, se o animal depende da raça, da idade do animal e do tipo de problema que ele teve, se ele é obeso ou não. Se ele é obeso, ele consegue. O cérebro dele não entende, não aceita muito bem, porque o mecanismo é diferente do humano. Queimar essa gordura, vamos falar assim, que está acumulada. Então ele não utiliza muito bem esse mecanismo, mas realmente ele pode ficar um tempo para priorizar o que está de errado, acontecendo de errado no metabolismo, na fisiologia, enfim, em algum reorganizar, órgão. Né? Isso. Ele precisa desse tempo para isso. Aí depende de todos esses fatores. Eu nunca peguei nenhum animal com mais de 5 dias sem comer
comer. O máximo que eu peguei foi um de 4, tava entrando no 4º dia, e aí foi direto pro soro quando chegou no hospital, e depois a gente resolveu. Mas mais que isso, nunca peguei, não sei te falar quanto tempo para cada raça, idade, mas com certeza tem esse tempinho, sim. Vou contar para vocês rapidamente da minha experiência que eu tive aqui, que acabei conhecendo a Fernanda. Meu cachorro tem problema renal e ele parou de comer um dia, ok, tentei de tudo, tal. Só como ele tem problema renal, eu não posso oferecer carne, porque geralmente é tentador, eles não resistem e acabam voltando a comer. Então eu fiquei sem muita carta na manga. O que eu posso fazer para tentar seduzi-lo? Aí que eu entrei em contato com a Fernanda, daí a gente começou e ele tem a alimentação natural hoje. Ela me ensinou a fazer um caldo, né, para ter essa transição do não estar se alimentando até voltar a comer papinha, depois comida, depois um pouco mais firminho e tal. Ela me ensinou a fazer um caldo muito interessante, a questão do cozimento, que anula certos fatores que fariam mal para ele. Nossa, é muito interessante você conversar com uma pessoa, você sentir essa confiança de uma pessoa que você vê que entende do que está falando. Então, eu acho que assim, o maior, além da comodidade, existe essa insegurança, né, em relação, como eu falei, grandes empresas e tal, produzindo uma coisa e uma pessoa só pensando ali e tal. Então, essa insegurança some quando você começa a conversar com um profissional que você tenha segurança, você percebe que além do interesse que ele tem, realmente está interessado em resolver o problema e gosta de animais e tal, ele tem a competência. Então eu achei isso muito legal, achei super, hiper válida, estou super segura com a alimentação natural. E se eu tivesse, esse meu cachorrinho tá velhinho, e se eu voltasse a ter um outro cachorro durante ele ou depois dele, já iria começar direto com alimentação natural. Com certeza, sem sombra de dúvidas. Hoje eu percebo a ração como eu vejo a ração assim, sabe, quando já não, tipo, nossa, que estranho, sabe, é uma coisa, é como a gente quando apresentam, sei lá, uma alimentação pra gente, um alimento, alguma coisa que você fala, nossa, esse negócio vem no saquinho fechado e tal, não sei o que, você fica meio assim depois de já ter experimentado coisas mais naturais, mais frescas e tal, né? Não, fiquei muito feliz. Até sem palavras. Eu percebi que, apesar da gente estar assim, eu não tô puxando só seu saco, assim, eu tô falando assim que tô puxando seu saco porque eu tô realmente muito feliz com o tratamento e tô segura mesmo, mas assim, eu percebo que apesar da gente ter uma variedade gigante hoje no mercado de ração para renal, ração para diabético, ração light, ração cachorro, gato alérgico e tal, enfim, essas coisas. Você vai, por exemplo, numa Cobase, prateleiras e prateleiras de biscoito, prateleiras e prateleiras de outros tipos de petiscos e tal. Só que eu, por exemplo, fui numa empresa como essa, numa loja como essa, e não achei um único petisco, que não fosse riquíssimo, altíssimo em proteína. Ou seja, não existe nenhum alimento lá, nenhum petisco que seja saudável, que seja adequado pro meu animal. E geralmente quem trabalha, eu sei que você trabalha, Fernanda, geralmente quem trabalha com alimentação natural vai providenciar isso pros clientes, né? Vai fazer biscoitinho, vai fazer bolinho, vai fazer tal, vai fazer as coisas, esses agradinhos que geralmente a gente dá. Então eu imagino assim, a pessoa que tem um cachorro obeso, geralmente é porque fica dando alguma coisa errada durante o dia, né? Que agradar e na verdade tá fazendo mal pro cachorro. Então, imagina só, um cachorro obeso, que a pessoa pode ter os biscoitos específicos para alimentação daquele cachorro e pode dar tranquila e tal. É uma super segurança. Eu acho sensacional isso. Eu acho muito, muito massa mesmo. Que bom. É muito bom. É muito bom ouvir, porque o pessoal fica mesmo inseguro. Mesmo quando começa a conversar com a gente, falar, mas é comida, mas eu vou dar comida. É comida. Então, tipo, mesmo assim, mesmo depois de conhecer, de ver, de ter em mãos o produto, de oferecer, ver que o cachorro gosta, mesmo assim fica um pouco inseguro, principalmente os que têm problemas sérios de saúde. E é muito bom ouvir, porque a gente não tá de brincadeira, né? A gente não tá, não é para brincar com a saúde, é uma modinha aí que surgiu, então vamos brincar disso. Não, é super sério. Tem que ser sempre levado muito a sério
sério e eu acho que passar essa confiança e esse monte de informação, porque eu lembro quando a gente conversou a primeira vez, falou, calma que tá muita informação. Porque a gente não vê a hora, sabe, da pessoa começar e ver os benefícios aparecerem e tudo. Se sentir a melhora, né? Principalmente quando o cachorro já não está bem, né? Você sentindo essa melhora é muito legal, muito massa. Resumindo, a gente é o que a gente come, né? E eles também, né? Sempre. Sem dúvida. Eu imagino que um cachorro, por exemplo, que está ok, que está saudável, sem nenhuma doença, assim, alguma coisa, eu imagino que o proprietário deve perceber coisas assim, por exemplo, não só na disposição, mas também na pelagem, o pelo cai menos, e tem essas coisas que quando a gente muda de uma ração para outra, uma ração ruim para uma ração melhor, você já percebe essa diferença, né? Nossa, meu cachorro perdia muito pelo, meu gato perdia muito pelo, mudei para ração X, melhorou, mas eu percebo muito que isso é muito por um período, assim, né? Quando eu comecei a tratar meu cachorro, por exemplo, passei a comprar a ração renal. Ele amou, um monte de gente falou pra mim que não era muito palatável, que eles não iam ter muito interesse. Ele amou durante um tempão, comia ela pura, amava. Depois de um tempo eu precisava colocar um caldinho ali quente nele, na ração pra dar uma esquentadinha, pra ficar um pouco mais molinha. E foi indo, até que ele simplesmente nem passava perto de mim quando eu chamava ele pra comer. Então é um período muito pequeno esse interesse deles. E com a alimentação natural a gente consegue ir modificando, que nem você falou, que a alimentação você poderia congelar durante uns 30 dias. Uns 15 dias eu acho que seria legal você pegar final de semana sim, não, por exemplo, e fazer a alimentação para os próximos 15 dias. Nos outros 15 dias, no seguinte, você mexe um pouquinho, muda um pouquinho, deixa de colocar, sei lá, batata doce, coloca mais cenoura, ou coloca... Enfim, vai mudando um pouco para ele não enjoar também, né? Porque com certeza enjoa. Sim, então, sempre tem que variar, introduzir novos alimentos. Quanto mais diferentes alimentos você coloca, menos você precisa suplementar. Então, a diversidade de proteínas e vegetais é imensa. Então, pode ir variando, sempre coloca de 5 a 6, pelo menos, variedades de legumes, pouquinho de cada um e proteínas. Tem suína, bovina, peixe, frango, tem muita coisa. Cada dia pode ser uma novidade, cada semana, 2, 3 vezes na semana uma coisa, depois modifica. O ovo é excelente, é uma proteína excelente, e o pessoal fica ainda com esse receio, nossa, mas eu vou dar ovo. Eu indico até ovo cru, porque o cachorro não tem problema com salmonela. E acidentalmente, às vezes a pessoa deixa cair um ovo e fala, nossa, mas ele comeu mesmo, eu fiquei morrendo de medo. Não, ele comeria se ele estivesse na natureza, ele comeria inclusive a casca. Então o pessoal fica com receio bobo de colocar novos alimentos. É por ignorância mesmo, né? Que a gente ignora esse conhecimento e daí tem que procurar pessoas que têm o conhecimento. Então não é uma ignorância de a pessoa é burra, é de realmente não saber. Eu era ignorante em várias coisas da alimentação do problema do meu cachorro, e daí você tem que buscar e vai ouvindo. De pouquinho você escuta um pouco ali, lê um pouco ali, você vai juntando as coisas e daí você consegue equilibrar. Geralmente quem trabalha com alimentação natural faz as duas coisas. Fornece o alimento e também oferece um cardápio, vamos dizer, para a pessoa fazer em casa, uma dieta para a pessoa fazer em casa. Como que funciona? No seu caso, como que funciona? É isso, pessoal, dependendo do problema de saúde, antes a gente sempre conversa, tem uma consulta para ver o histórico de alimentos e de saúde do animal. Se a pessoa tem disponibilidade, tem tempo, gosta e é engajada, a gente passa a dieta completa com todas as opções e fica depois conversando por um tempo, porque surgem muitas dúvidas quando a pessoa mesmo começa a fazer. Então, como que eu cozinho isso? Quanto tempo? Enfim, a gente passa tudo por escrito, mas sempre surge alguma dúvida. Então, passa tudo. Eu já tive vários proprietários que eram super engajados e faziam, e até hoje fazem, e o animal tá super bem. E tem pessoas que não têm tempo, não ficam em casa, trabalham fora e preferem adquirir já tudo pronto, já congelado, enfim, só colocar no freezer e ir descongelando. Tem todas as opções, para todos os gostos. Já vem separadinho já a alimentação do dia, então. Já vem separado almoço e jantar.
Se porventura o animal já tem o hábito de comer 3 ou 4 vezes, a gente separa também 3 a 4 refeições. Nos obesos, por exemplo, a gente pede até para ter essa separação maior, para o metabolismo ficar mais ativo e emagrecer mais rápido, mas sempre já no que o animal já está acostumado. Então, se ele almoça e janta, vai separadinho o almoço e jantar, já congelado, embaladinho a vácuo, tudo certinho. Aí depende do espaço que a pessoa tem no freezer, que sempre tem que deixar no freezer para não descongelar, e depois sim vai tirando as porções. Se a pessoa tem um freezer grande, mais espaço, aí a critério dela, ela pode já adquirir para 30 dias ou mais. Se não, aí as entregas são semanais, para ela armazenar uma semana pelo menos. Eu já tive casos de o cachorro ser imenso, então nenhuma entrega por semana não deu, teve que ser 2. Enfim, a gente vai adaptando do jeito que precisar para poder introduzir essa alimentação e o animal ficar bem, e assim. Deixa eu aproveitar também e fazer uma última pergunta, porque acho que isso é uma questão que conta também na hora da transição. Porque assim, é lógico que a gente sempre foca em melhorar a qualidade de vida do animal, né? Melhorar a nutrição, melhorar um monte de coisa. Mas em relação a custos em geral, como que você vê essa mudança? Você acha que fica mais caro para o proprietário fazer essa transição? Ou então, acaba ficando elas por elas? Depende do tamanho do animal. Alguns animais, porte pequeno, por exemplo, a alimentação natural fica mais em conta do que a ração. Já tive muitos casos. O proprietário dava uma super prêmio, então quando comprou a alimentação natural, ela ficou mais em conta do que a ração. Conforme o animal aumenta o peso do animal, o porte, enfim, porte grande, gigante, aí inverte. O custo da alimentação natural fica maior do que o da ração. Primeiro pela quantidade em calorias, para você conseguir fornecer a quantidade de calorias necessária para o animal. Um exemplo rápido, uma ração premium, por exemplo, 1 quilo de ração tem aproximadamente 3 a 4 mil calorias. 1 quilo de alimentação natural tem entre 1.300 a 1.500 calorias. Então, para você suprir essa necessidade energética e proteica, enfim, do animal, você precisa uma quantidade maior de alimento do que você ofereceria se desse uma ração. Então, uma ração você daria lá uns 500 gramas por dia, um animal gigante, dependendo da ração, e de alimentação natural 2 quilos por dia. Então aí fica mais oneroso a alimentação natural. Então depende muito desse parâmetro. O peso, a idade também conta muito, porque o animal filhote ele tem que consumir mais nutrientes para ter um crescimento adequado, depois estabiliza, e conforme chega à velhice a gente diminui um pouco a quantidade em calorias, substitui alimentos. Então depende dos alimentos utilizados, se você introduz alimentos orgânicos ou não, tudo isso, onde você compra, a quantidade que você compra. Então a pessoa fazer a alimentação às vezes fica um pouco mais oneroso do que ela comprar, porque querendo ou não a gente tem fornecedores e compra em maior quantidade, então tem um desconto, enfim. E a pessoa fazendo, ela fala, mas não foi esse valor que você me passou, enfim, tem essa dúvida. Mas se o animal é pequeno, até 10 quilos, 12 quilos, eu arrisco falar que fica o mesmo valor, se for uma ração prêmio, super prêmio. Uma ração boa, né? Uma ração boa. Que daí, normalmente são esses proprietários que procuram primeiro. São os que já estão buscando um alimento melhor, e aí mesmo numa super prêmio falar, mas não é isso ainda que eu quero pro meu animal. Então ele procura, não é a 100%. Tive já muitos casos, o animal tá comendo ali resto de comida e a pessoa por não se informar, e aí viu e se informou e pesquisou e chegou à alimentação natural e super se engajou e começou a oferecer para o animal. Então depende de muita coisa, mas eu arrisco falar isso, que até 10, 12 quilos fica o mesmo valor.
Legal. Não sei se vocês gostariam que eu desse um exemplo de valor. Acho que pode dar. Então, eu não sei quanto custa. A ração, marcas, né? Algumas marcas eu conheço, porque nos hospitais que eu atendo, enfim, tem. Então, eu consigo saber mais ou menos. Mas, por exemplo, um animal de 10 quilos saudável fica em torno de 180 a 210 reais por mês, com 60 refeições, almoço e jantar já separado. Falo que fica em torno desse valor porque o próprio animal vai digitar essa quantidade, porque eu estipulo uma quantidade pelo histórico todo que o proprietário me dá, mas o metabolismo dele às vezes não é correspondente a essa quantidade. Ele pode, o metabolismo ser mais acelerado ou mais lento do que o que na nossa conversa eu consegui perceber. Então eu tenho essa fórmula, formulo a dieta, mas às vezes ele consome menos ou mais do que eu estipulei. Então, mais ou menos por isso, 180 a 210. 210 seria o máximo para um animal de 10 quilos, por exemplo, que tem um apetite exacerbado e um metabolismo acelerado. Entendi. E aí 180 seria o mínimo para um animal já um metabolismo um pouco lento, que come ok, normal, e come... Porque sobrar também é normal, o pessoal fica, sobrou, não sei o quê, então a gente deixa sobrar por 7 a 10 dias, para ver se é isso mesmo, porque às vezes naquele período está muito calor, ou tem algum problema, alguns outros problemas que estão acontecendo, ele sobra, eu peço para guardar a sobra e oferecer no outro dia, enfim, para ver se é isso mesmo. Esse valor seria de você entregando pronto já, né? Isso, pronto, valor mensal, já separado, almoço e jantar, para um animal de mais ou menos esse peso. Aí vai aumentando, eu tenho animais hoje que consomem 2,5 quilos, às vezes, de comida por dia, que pagam aí 850, 900 reais, porque tem algum problema sério. Então a gente tem que restringir e colocar alguns alimentos que não habitualmente eu colocaria, mas como ele tem que ter essa restrição alimentar, por exemplo, os alérgicos, a gente introduz carne de coelho, cordeiro, são carnes exóticas para o cotidiano, né? E que não são facilmente encontradas. Mais caros, né, também. Ricota, então né, também. Isso, depende de tudo isso. Depende do que o animal vai consumir, vai poder consumir ou não. Mas aí, falando para um saudável, é mais ou menos esse valor. Aí, conforme ele o porte é maior, já não consigo falar, por exemplo, um de 20 quilos saudável, porque o metabolismo pode ser muito variável dele. Entendi. Então eu dou sempre esse exemplo de até 10, 12 quilos, porque daí a pessoa tem um parâmetro para... Dá para ter uma noção legal. E vale ligar, vale se informar, perguntar, Fernando, você trabalha, como é que é? Ou alguma outra empresa da cidade da pessoa, liga, pergunta, se informa para daí avaliar se está dentro do que pode também, né? E a pessoa também tem que ir até onde ela consegue, né? Oferecer a melhor qualidade de vida até onde ela consegue também. Algumas vezes a pessoa fala, esse valor não dá pra mim. E a gente conversa de novo, porque tem isso também. Tem essa que faz um teste, não custa fazer um teste, ver se o animal vai comer tudo isso mesmo, ou se ele vai comer, porque a gente sempre superestima, porque a gente põe o caso extremo de metabolismo acelerado. Mas 90% dos casos não é isso que acontece. Aí a gente vai reajustando, inclusive reajustando o valor. Então não custa fazer um teste e a pessoa vê se vale a pena ou não vale a pena, porque às vezes ela pagaria metade desse valor na ração, então é 50% a mais. Mas e aí? Até quanto tempo o seu animal vai ficar bem? Ou já tem um start ocasionado pela ração com algum problema de saúde e vai levando, quanto vai gastar depois com outros problemas de saúde. Então tudo isso tem que ser levado em consideração para começar com essa alimentação. Seems like everybody wants a piece of you, and the waking up gets hard enough to do. A Fernanda, então, ela é uma profissional aqui de Sorocaba. Ela vai deixar os contatos aqui para vocês.
A Fernanda não contratou a gente para fazer esse podcast. eu acabei conhecendo ela por um problema pessoal aqui, né? Que eu tenho com o meu cachorro, Dodóizinho e Dozinho. E ela muito me ajudou e eu conversei com a Marina. Marina, a gente precisa entrevistar ela, a gente precisa falar sobre alimentação natural. A gente já havia feito um podcast sobre alimentação natural ou ração, que seria melhor. A gente já havia feito um podcast sobre isso, mas eu achei muito interessante, muito rico trazer ela aqui para falar não só do trabalho dela especificamente, mas para ela falar com mais propriedade sobre esse assunto que a gente tinha tratado já um pouco por cima. Então, se apresenta a sua empresa pra gente, fala dos seus contatos. Fernanda, fique à vontade. Sim, muito obrigada, Wendy, por tudo, por deixar eu te conhecer e conhecer o Nero. Foi um prazer, é um prazer sempre trabalhar com pessoas que são engajadas e querem sempre o melhor. A empresa fica em Sorocaba, mas eu atendo também em São Paulo, tenho clientes em São Paulo, a gente entrega normalmente toda semana em São Paulo e em Sorocaba também toda semana. O atendimento pode ser online, por Skype, ou então eu atendo no Hospital Saúde Animal toda quinta-feira, na parte da manhã. E Em Sorocaba? Isso, em Sorocaba. Em São Paulo, normalmente eu atendo a domicílio. Eu tenho contato com alguns veterinários e eles atendem a domicílio, acupunturista, fisioterapeuta. Então eu atendo os pacientes a domicílio. E aqui em Sorocaba também, a domicílio ou online. E no Hospital Saúde Animal, toda quinta-feira de manhã. Alguns dos outros hospitais eu tenho contato, mas não tenho dia fixo. Por exemplo, a Clinvet e o Nikkei Vet. E o espaço veterinário. Não tenho dia fixo, aí é só marcar. Só falar aqui que gostaria de fazer uma consulta com a Fernanda Canova, zootecnista, que eles marcam normalmente como se fosse uma consulta de lá. O pessoal pode mandar e-mail, fernanda@anutriem.com.br para qualquer informação. O WhatsApp também, o DDD 15 98135 3029. Pode ser por direct do Instagram, mensagem no Facebook, tem a página da Nutriem no Facebook e no Instagram. Ainda não temos site, mas já estamos providenciando que vai ser melhor, vai ter um conteúdo também como se fosse um mini blog, vai ser bem interessante o site com o mesmo nome, a Nutriem. A pessoa quando fala assim em consulta, em coisas, em conversas, o pessoal fica com receio de marcar ou de conversar, então se tem receio, se não sabe como vai ser ou quer saber antecipadamente o conteúdo, como é uma consulta, né, com um zootecnista dentro de um hospital veterinário. Então a gente fica nessa base de hospitais porque eu pego todos os exames e converso com o veterinário do animal. Sem a ajuda do veterinário não tem como eu fazer a formulação, a não ser que você me prove que o animal é saudável. Aí ok, eu consigo formular para ele tranquilamente, mas se não eu tenho sim que conversar com o veterinário dele e pegar todos os exames. É um trabalho em conjunto, por isso que eu tenho esses atendimentos nos hospitais, ou se é a domicílio, foi indicado por um veterinário, que aí sim me passa todas as informações do animal. É um trabalho sério, então tem que ter esse feedback do proprietário e do veterinário dele. Sim. Pra estar casadinho, né? Tem que estar falando a mesma língua ali. É, sempre. Mas se tem receio e quer saber um pouquinho antes, só mandar uma mensagem, como que é, qual o conteúdo da conversa, enfim. Tranquilo, pode mandar uma mensagem no WhatsApp ou um e-mail que eu respondo tudo que precisar. Muito legal. A gente vai colocar também link, né, para informação. Quando a gente divulgar o podcast no Facebook e tal, a gente coloca link com os seus dados ou, como você falou, com o Face, alguma coisa assim, enquanto você não tem o site. Foi um prazer te ter aqui. E, pessoal, fica ligado. Se você gostou desse podcast, gostou da discussão, fica seguindo a gente toda quarta-feira, então, quinzenalmente, que vai vir sempre novidade para vocês, viu? Um beijo. Obrigada, Fernanda, de coração, pela disponibilidade, pelo tempo e pelo espaço maravilhoso que a gente teve aqui. Eu que agradeço, Marina, foi um prazer te conhecer. A Wendy me falou muito de você, muito obrigado, Rafael também. E o Wendy, sem palavras, por confiar no meu trabalho e gostar e querer que eu viesse falar aqui para vocês. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. Muito bom, muito obrigada mesmo de coração. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, um beijo. Be happy, be free.
podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.